Olá, seja bem-vindo aí ao canal Projetista 360, tá? Acompanhe nossas publicações aí que sempre tem coisa que pode ser útil aí, tá? Para caminhada de projeto, certo? Muito bem, então assim, hoje nós vamos falar um pouco aqui a respeito do tema aqui, reversa, tá? Reversa. Muito bem, reversa, engenharia reversa, projeto reverso, vamos fazer uma reversa dessa peça, desse produto. Enfim, né? O que esse nome aí, de repente, cria um certo suspense, ou até mesmo uma banalização também, né? Ah, vai fazer reversa, vai copiar, né? Vai copiar alguma coisa aí e tal, né? A questão é que não é bem assim, né? E assim, eu não vou falar aquilo que, de repente, facilmente se encontra aí, mas eu quero falar a respeito do entendimento de tornar um processo de engenharia reversa proveitoso, tá? Porque assim, falar de uma cópia de alguma coisa é assim uma coisa assim um pouco mediana, né? Embora isso acontece muito, né? De alguma forma a gente acaba sempre copiando algo. Só que quando fala para a cabeça do projetista, ou seja, assim, um projetista para alguém que faz projeto, mexe com projeto, ou está começando, ou quer mexer, é uma equipe, enfim, qual que são os benefícios de uma reversa, de uma engenharia reversa? Então é o seguinte, para poder ajudar a gente a organizar o pensamento, vamos lá então ver o seguinte, tá? Eu vou fazer alguns círculos aqui e vou começar aqui com um círculo verde, tá? Vou fazer um semicírculo aqui. Deixa eu até fazer ele diferente. Eu vou fazer aqui, vou interromper ele aqui e fazer ele aqui. E depois eu vou fazer aqui, vou dar um nome para cada um deles, tá? Mas é só para a gente ir conversando, né? Eu vou fazer um outro aqui, interromper aqui e vir até aqui. Tá? E vou fazer mais um aqui. Aqui e aqui. Muito bem, o que é essa rabisqueira toda aqui então? Vamos lá. O primeiro ponto, né, quando a gente fala assim, André, então tá, engenharia reversa, eu quero fazer uma reversa, o que você me fala? O primeiro, assim, quando a gente pega alguma coisa, a gente vai partir sempre do processo de fabricação, tá? A partir do processo de fabricação. Aqui com essa garrafa aqui, por exemplo, eu vou aqui tirar a tampa aqui dela, tá? Então, beleza, eu quero fazer uma reversa aqui, copiar essa tampa aqui, é show, é boa pra caramba, tal, o que a gente vai fazer? Então, geralmente, que é o jeito mais fácil, né? Alguém fala assim, copia aí, faz uma igual. Alguém vai olhar assim, então tá bom, como que é fabricado isso daqui? Isso aqui é fabricado aqui por uma peça injetada, uma injeção plástica, né? Tem uma peça aqui, daí tem mais uma outra peça que faz o bracinho, tá? Essa peça do bracinho provavelmente tem uma outra injeção em cima de um tipo de plástico com o elastômero emborrachado, né? Aí eu tenho mais uma peça que gira aqui, por exemplo. Aí eu tenho uma partezinha metálica, de repente uma pecinha estampada, provavelmente com alguma estampagem, mas ela também tem uma outra pecinha plástica e aqui dentro tem um anelzinho de vedação. Então tá, identifiquei, opa, então tá bom. Eu vou desenhar esse daqui e vou mandar fazer o molde e pronto. Fiz uma reversa. Não é bem assim. Tá? Por quê? Porque primeiramente, quando a gente vai olhar então o processo de fabricação, a gente vai começar a reparar que há processos que não estão assim ali no vizinho. Tem processo de fabricação que não está ali assim, eu vou chegar ali no cara e vou fazer. Tá? Então, por exemplo, que eu comentei assim, tem uma peça aqui, ó, aqui dentro tem uma rosca. Então, assim, por exemplo, já preciso fazer um molde que tenha rosca. E, na verdade, não é só um molde, é um. De repente é dois, é três, é quatro, são cinco, seis moldes. Já tá falando aí de muito dinheiro, né? Então, ou seja, quando você vai gastar aí quase R$ 1 milhão em ferramenta, você simplesmente não para e pensa assim, copia aí. Então, quando a gente fala assim, quando a gente fala às vezes de conceitos abstratos, tecnologia, engenharia reversa e tal, a gente sempre olha as reportagens, né, as coisas que saem na revista, as coisas que saem na televisão, né, como se fosse uma coisa assim que tivesse no nosso dia a dia. É uma coisa que eu falo assim, vou ali, vou trabalhar, vou pedir um emprego ali, vou falar que sei sobre reversa e sobre tecnologia, sobre nanomateriais, sobre materiais fodásticos lá, enfim. Tá? Não é assim. Né? A realidade não é. A gente precisa saber o que é na prática as coisas. Tá? Então aqui eu já falei, sim, por exemplo, que eu já tenho aqui várias ferramentas, fora que eu tenho aqui um anelzinho de vedação aqui dentro para poder vedar, que deve ter sido feito personalizado, com certeza, com material bom também. Falando em materiais, a gente começa a olhar então
os materiais, beleza, eu identifiquei o processo, né, às vezes até com uma certa soberba, né? Não, isso aí é 5, 6 moldezinhos aí, ó, um estampo e um anelzinho, tá pronto. Lembra que a gente falou lá, não sei se você viu a publicação sobre o 360, que a parte financeira tá falando aqui, ó, essa conversa aí já deu 1 milhão, né? Então, assim, por exemplo, né? Então, fora isso, os materiais. Ah, não, isso aqui é feito, ó, derrete e tal, né? Tem aquele teste de fogo, não, isso aqui é tal material, né? Nem sempre é assim tão simples, né? O que que faz, de repente, uma garrafa dessa, que uma tampa dessa durar aí muitos e muitos anos, como se fosse nova? Aí, de repente, tem que mandar analisar o material, pega um fragmento, manda para um laboratório. Opa, legal, então, aqui definir que esse material é uma variação X, né, de um outro material, né, que esse inox aqui, né, é um determinado inox de tal tipo, beleza? Né? Então, a gente começa a observar que, opa, essa vedação é um silicone com uma determinada dureza, né? E aí vai embora. Né? Então, ou seja, eu analiso a fabricação, analiso os materiais e analiso os processos. Não só o processo de fabricação da matéria-prima, mas também o processo de montagem. Né? Suponho que eu tenha todas essas peças na minha mão e daí o que eu vou fazer? Né? Eu vi que aqui dentro eu tenho, por exemplo, um pino aqui, como se fosse tipo uma cupilhazinha aqui, um um pininho que ele vai fazer essa articulação. E eu vou te falar, esse pino aqui ele é muito bem dimensionado. Ele não sai daqui e não trava nessa articulação. Então tem um teste aqui para fazer. Né? Fora que eu tenho aqui, por exemplo, rosca aqui e rosca aqui. Tem uma dupla rosca. Veja só que a gente começa a entrar em características que a gente começa, poxa, mas calma aí. Né? Isso aqui tem uma função, tem uma aplicação, né? Então a primeira etapa assim da reversa que a gente parte ali de processos, de materiais, enfim, da fabricação. Só que depois, quando a gente começa, opa, calma aí, vamos pensar bem, né? Vamos analisar isso tudo, a gente começa a ver que existem funções, existem aplicações nisso tudo. Né? Então, igual eu falei que tem uma dupla rosca aqui, né? Então, por que será? Porque uma rosca é para poder encher a garrafa e outra para vedar aqui. De repente você olha assim, poxa, mas na segunda rosca eu tenho mais um anelzinho lá, um anelzinho diferenciado. Daí eu vejo que lá dentro tem, além do anelzinho, tem tipo uma saliênciazinha. Por que será? A gente começa a olhar a aplicação. E daí muitas vezes nesse momento, olhando até o histórico, olhando a questão de custo e tudo, a gente fala assim, não, mas vamos fazer essa tampa aqui ao invés de outra rosca, vamos fazer ela só de travar. Viu só? Então, ou seja, quando a gente fala de reversa, a gente não fala só de cópia. Porque é inevitável que quando a gente começa a fazer uma engenharia reversa de algo, a gente vai fazer alguma adaptação. A gente vai fazer algum ajuste. Seja por questão de custo, seja por questão de disponibilidade de fornecimento, seja por tecnologias envolvidas disponíveis também. Né? Então, assim, por mais que fale assim, não, mas eu tenho o dinheiro que for pro que for. Mas quando você fala de alimentar uma cadeia produtiva, né, para de repente manter o teu produto acontecendo, o teu produto fabricando, você vai precisar ter também uma carteira de fornecedores ali bem estabelecida. Talvez aquele cara lá que te atende, ele ainda não vai conseguir te entregar isso. Aí começam as adaptações. Só que aí o que acontece? A gente entra numa outra etapa. Então deixa eu escrever aqui, né? Então a primeira nós falamos do quê? É de processos, PROC, vou colocar aqui PROC. Falamos de materiais, né? Falamos aqui de fabricação, certo? E depois a gente começa a ver, então, que a gente começa a entrar numa parte já relacionada ao que? A aplicação. Opa, então tem uma aplicação, tem um porquê. Né? Daí a gente vê que começa a entrar também na parte de funções. Né? Opa, tem uma função. Então quando a gente começa daí ver isso, a gente começa a ver que a reverso não é simplesmente uma cópia. A gente vai começar a se deparar com esses temas aqui, né? Só que partindo assim da casca, primeiro a gente faz essa olhada de fabricação, e daí tá tudo certo, tá tudo simples. Só que depois a gente começa a entrar e ver que tem funções, que tem aplicações, e daí a gente começa a ver que algumas aplicações, em alguns casos, a gente tá falando de uma tampinha de garrafa aqui, tá? Esse processo todo ele acontece com equipamento com centenas de componentes, com centenas de funções. Daí a gente começa a ver aplicações e coisas fora aquilo que a gente às vezes não encontrou, né? Algum material, alguma tecnologia, a gente começa pensar assim, caramba, mas por que que isso aqui foi feito desse jeito? Por que que foi pensado isso?
né? Dessa forma, né? Daí, a princípio a gente até fala assim, não, isso aqui não importa muito, né? Deixa de lado. Só que é real que alguém pensou nisso por algum motivo. Ou ainda acontece que no meio desse processo, e veja que tudo isso não acontece do dia para a noite. Eu entender o processo, entender a fabricação, entender as tecnologias, identificar tudo isso, acontece uma carga horária razoável. E nesse processo todo, aí, de repente, quem está patrocinando, quem está idealizando o projeto, seja você mesmo, né, no seu projeto, ou seja, para alguém, surgem várias ideias. Várias e várias ideias, alterações, sugestões, certo? Não existe assim, por exemplo, uma linha do tempo exata em que primeiro eu faço uma reversa certinho. Né? Primeiro eu faço uma reversa certinho e depois eu vou fazer alterações. Não. Quando já se propõe fazer uma reversa, muitas vezes ela já nasce com algumas alterações, com algumas modificações já previstas. Então por isso que não é simplesmente uma cópia. E isso é muito importante, porque isso aí vai demandar, vai exigir do projetista ou de quem está mexendo no projeto. Né? E projetista, eu digo assim, não é só quem tem lá na carteira escrito lá projetista. É quem está na função de projeto. De repente você atua como projetista aí temporariamente, por causa de uma situação, enfim, por causa de um negócio seu. Tá? Então, mas quem está nessa colocação, ela precisa já enxergar isso. Né? Que uma reversa, muitas vezes, ela já nasce com predisposições a alterações e mudanças. Né? Então, por quê? Porque geralmente no projeto alguém quer colocar no produto, né, um pouco de si. Né? Um pouco de si mesmo. Por exemplo, aqui fala, sabe de uma coisa? Vamos mudar o diâmetro aqui desse bico. Né? Vamos mudar aqui, vamos deixar um pouquinho menor. Um pouquinho menor que ele está muito grande. Então veja só que deixando esse diâmetro menor, já vou ter que mudar a tampa. Se eu mudar a tampa, já vai mudar de repente a questão do que eu tenho aqui dentro para poder trabalhar. Já vai mudar várias coisas. Eu tenho uma outra rosca aqui, né? Porque são dupla rosca, já tem outra mudança. Então, assim, essa pequena alteração do diâmetro aqui, onde a pessoa bebe, já demandou várias alterações. Por quê? Vai ter que alterar a parte de desenho, a parte de teste, vai ter que prototipar, já é bacana ensaiar isso daí, porque calma aí, né? Por que foi feito esse diâmetro? A gente olha assim, é uma peça de referência, é uma empresa grande, uma empresa conceituada, se foi feita essa medida tem algum motivo, né? Então, aí de repente tem que fazer, tem que testar, tem que mandar para campo, tem que enviar para pessoas usarem e falar a percepção, fazer, digamos, um feedback desse teste, dessa alteração, e aí vai embora. Então, quando a gente fala assim de engenharia reversa, né, tem toda essa amplitude. Isso daí vai demandando pesquisa, vai demandando teste, vai demandando outros conhecimentos e adaptações. Então, um segundo momento é esse, é de ver as funções, ver as aplicações, né, desse produto, desse equipamento, né, desde uma peça simples até um equipamento complexo. E aí a gente entra, então, num outro campo, que é da onde veio a ideia. Poxa, a gente viu aqui, tá bom, eu comecei falando que era só uma peça feita assim, assim, assado, com esse material. Depois eu entendi que ela tem essas funções, essa aplicação. Você para assim, poxa, mas da onde que veio a ideia de quem projetou, fabricou, lançou, virou produto, né, e ganhou dinheiro com isso ainda? Da onde veio a ideia? Veja que aí então é que a gente entra de repente quase que num buraco negro, né? Porque o que passou na cabeça de quem criou essa peça, né, enquanto ideia? Da onde que veio essa ideia? Por quê? Então veja só que daí a gente entra numa coisa já que é intangível. Enquanto que, de repente, falar do processo, falar da aplicação, tudo é uma coisa mais tangível, palpável. Quando eu começo, então, a entrar no mundo de que da onde veio a ideia do cara? Sabe aquela coisa assim, quando a gente para e olha uma coisa e fala, cara, olha a ideia desse cara. O que ele pensou? Porque muitas vezes nós vemos o resultado da ideia, nós vemos a consequência da ideia. Mas realmente o que o cara teve de ideia para chegar naquilo. Né? Então, assim, o aproveitamento da reversa é a questão central. Então, a questão no âmbito da ideia. E aí eu deixei aqui um outro cantinho, falando até de buraco negro, né? Um cantinho que eu vou pintar ele aqui. Vamos lá. Pá. Muito bem. Que é ainda
as coisas mais inimagináveis ali que possa ter rolado, de ocasiões que fez o cara ter aquela ideia. Que muitas vezes a gente consegue captar a ideia. Não, o cara ele pensou assim por causa disso. Né? Nem que seja por um chute, né? Só que ainda olha só que o que levou aquele cara a ter aquela ideia, então? O que levou aquela pessoa a ter aquela ideia para fazer aquele produto? Aí a gente entra numa imersão ainda mais intangível, quase que metafísica. Né? Sabe aquela coisa assim que, poxa, a pessoa tinha um histórico na família, né, de uma certa situação, por exemplo, que o avô, né, tinha uma realidade assim, assim, assado, juntamente em casa, e daí tinha uma certa dificuldade, e aí o filho viu, né, e contou a história do filho pro filho, né, que era o neto então, e daí o neto, aí nascido na década de 70, quis empreender e lembrou daquela situação, daquela necessidade que o pai falou do vô, e por isso veio aquela ideia. Né? E naquela ideia, então, ele desenvolveu, fabricou e gerou a empresa. Né? Então existe aqui essa parte em preto aqui que eu coloquei, que é, digamos, é quase que realmente esse infinito, né? É quase que inalcançável do que motivou alguém a ter aquela ideia. Né? A motivação para aquela ideia. Aí você pode falar assim, André, muito bem, tá aí. Fiz tudo isso, levei um ano para fazer isso. No final das contas, eu vi que o produto não valia a pena. Né? Não tinha mercado, não era negócio, não dava negócio. E aí, então, perdi dinheiro, perdi tempo? Não. Porque daí isso tudo vai gerar para nós, né, o que nós chamamos de histórico, o que nós chamamos de aprendizado. Né? Aqui, ó, histórico. E esse histórico, então, gera o quê? Um aprendizado. Vou colocar abreviado aqui, senão vai ficar muito apertado. Um histórico aprendizado. Por isso que, assim, quando a gente fala de iniciar uma reversa, né, então veja só que quando a gente fala de iniciar um trabalho de reversa, não é uma coisa assim amadora, né? Porque muitas vezes tem aquele impulso, não, vamos fazer uma reversa aqui, vamos copiar, vamos fazer isso aqui e vai ficar legal. E não é bem assim, vamos lá. Pode fazer isso, até tornar a reversa como se fosse quase que um desafio, uma brincadeira, uma dinâmica, né? Só que a questão é que reversa envolve duas coisas muito relevantes, né? Eu acredito, pelo menos para mim, né? É que uma é tempo e dinheiro. Fazer uma reversa leva tempo e dinheiro. Então, para definir e começar a fazer uma engenharia reversa, uma reversa de alguma coisa, é muito importante saber disso. Só que, é claro, levando tempo e dinheiro, pode virar negócio, e se não virar negócio, pode virar um histórico aprendizado. E todo esse histórico aprendizado se tornar matéria-prima para outros negócios. Muitas vezes, no processo de fazer uma reversa, surgem outros negócios. Muitas vezes, quando vai desenvolver uma reversa, no meio dali surge, poxa, calma aí, vamos fazer só isso. Né? Igual eu falei aqui do exemplo aqui da tampa da garrafa, de repente, na hora de fazer aqui a reversa, a gente observa, poxa, essa tampinha de inox, sabe de uma coisa? Vamos fazer mini copinhos de inox. E interrompe e paralisa essa reversa aqui, que de repente era uma reversa maior, para desenvolver um produto que no meio daquele processo da reversa ele nasceu. Por quê? Porque durante, né, o processo da reversa existe uma coisa que é também inevitável, que ela precisa acompanhar junto, que é a pesquisa. É a pesquisa. Pode acontecer quando alguém já está num nicho, num segmento no mercado, que ele já conhece, domina muitas áreas, muito daquilo que ele já faz. Ele vai pegar, às vezes, um equipamento que é relacionado, é correlato, né? Ele já vai dominar o assunto, ele vai saber. Então, ele vai saber de todos os processos, de toda a realidade, já acompanha a aplicação daquele produto há tempos. De repente, o cara não tem dúvida nenhuma da aplicação, porque de repente ele já usou há tempos, há anos, né? E muitas vezes a reversa acontece a partir da aplicação, né? Mas a pesquisa, ela não é que é inevitável. Na verdade, a pesquisa ela é essencial, né, para que aconteça uma reversa consciente, uma reversa proveitosa, né, que traga para nós histórico e aprendizado, que faça a gente não desperdiçar tempo e dinheiro, certo?
Então, aí a gente consegue chegar numa reversa. Mas eu queria fechar aqui, então, essa ideia. Quando eu fiz esses risquinhos aqui, eu deixei como que um vazado aqui entre eles. Eu vou rabiscar esse vazado aqui, tá? Para poder, então, trazer aí uma ideia, tá? Para trazer uma questão aí. Então, veja só. Eu tenho aqui processos, olha o vazado aqui que envolve aplicação, que passa pela ideia que muitas vezes vai beber, digamos assim, né? Vai se aproveitar aqui dessa parte preta aqui, que, enfim, é uma coisa quase que desconhecida. E não existe uma ordem exata disso. Ah, André, então quer dizer que sempre eu vou começar pela fabricação e processo? É que geralmente é o mais comum. Mas de repente eu vou estar aqui mexendo na parte de aplicação e vou voltar para a parte de processo, de repente eu vou pescar lá na ideia, né? E de repente quando eu verifico a ideia, eu volto na aplicação, né? E voltando na aplicação, eu volto aqui e aí vai embora. Sabe? Então, isso pode acontecer muito. E eu digo mais, isso vai acontecer muitas vezes da seguinte forma. Vai acontecer hoje, tá aqui de azul. Vai acontecer de repente semana que vem, tá aqui de vermelho. De repente, no mês que vem, numa certa etapa lá de teste, né, vai acontecer diferente aqui, por exemplo, a partir da ideia, aqui voltar para a aplicação. Né? Daí mais para a etapa final, quase que para fabricar, a gente está aqui na aplicação, volta para o processo, e aí vai. Então, esse fluxo ele vai acontecendo, né? Ele vai acontecendo fluentemente aí, quando se fala, né, de trabalhar com uma engenharia reversa. Tá? Então, a engenharia reversa, é importante a gente se dar conta de quando a gente quer fazer uma reversa de fato, para poder olhar ela com maturidade, olhar ela com seriedade, e poder fazer dela uma ferramenta de conhecimento e também para se tornar, de repente, um negócio. Né? Para também se tornar um negócio, é claro, mas, digamos, entre aspas, no pior dos casos, que se torne aprendizado. Tá? Porque muitas vezes, quando não é enxergado assim, se torna prejuízo. Isso é muito ruim. Né? Prejuízo não é bom de nenhum jeito. Né? E muito bem. Então seria isso daí que eu queria falar a respeito de reversa. Tá? Espero que seja útil. Tá bom? E que as próximas reversas aí que você for fazer, você possa lembrar disso aí. Tá bem? Valeu, obrigado, até mais.